Olá, pessoal. Eu sou Miguel do Rosário. Eu queria fazer uma análise aqui sobre as manifestações realizadas no dia 2 de outubro, no último sábado, em centenas de cidades do Brasil. Mas eu vou focar basicamente na manifestação da Paulista, porque a gente tem uma pesquisa da USP, né, que nos deu o perfil político dessa manifestação, inclusive comparativamente a duas outras manifestações realizadas no mesmo local, né? Uma também fora Bolsonaro, no dia 12 de setembro, e uma anterior, no dia 7 de setembro, favorável ao presidente Bolsonaro, com a participação do próprio presidente. Uma primeira observação é que essas manifestações, elas são muito elitizadas. Isso é uma realidade tanto na do Bolsonaro, no dia 7 de setembro, quanto no dia 12, quanto no dia 2 de outubro, né? Ironicamente, a do Bolsonaro foi a menos elitizada até, mas isso é porque foi muito mais gente, né? Então diluiu mais. Veio muita gente paga, né, pelos esquemas organizados pelo governo. Mas, de qualquer forma, ainda é o processo de competição pelas ruas ainda é um esporte da classe média, né, das elites educadas. No dia 2 de outubro, 80% dos manifestantes tinham curso superior, né, maioria completo, inclusive. Pelas análise por faixas de renda também, pessoas mais de classe média. Isso aí provavelmente sempre foi no Brasil, né? E provavelmente também é muito comum também em outros países, né? A classe média é a que se mobiliza mais, porque tem mais recursos para ir às manifestações, né? Existe um custo para ir às manifestações. Primeiramente, você tem que se informar para saber por que você está indo. Ninguém vai sem antes se informar. Se informar custa tempo, custa dinheiro. Segundo, o custo do transporte, né? As pessoas mais pobres geralmente moram mais longe, moram na periferia. E até a Paulista é mais caro, é mais demorado. Então, todos esses fatores, né, conspiram para que essas manifestações sejam mais elitizadas. Aliás, essa é a razão pela qual eu defendo que o movimento progressista desloque essas manifestações, pelo menos de vez em quando faça isso, para a periferia. Faça manifestações na periferia. Inclusive aliado a projetos sociais, projetos educativos, né? Porque o que eu sinto, e aí é uma razão é uma das razões para não ter tanta gente nessa manifestação do dia 2 de outubro, assim como também não teve no dia 12 de setembro, foi grande a manifestação do 2 de outubro, só que não foi suficiente. Não foi minimamente suficiente, por exemplo, para pautar o impeachment, né? E a razão pela qual não foi tanta gente, na minha opinião, é porque o objetivo da manifestação, que é o fora Bolsonaro, que é o impeachment, ele não está posto, não é considerado pela população uma coisa viável. A população ela tem intuição política, o povo tem intuição política, e o povo sente que não há condições políticas para o impeachment, e talvez ao povo nem interesse tanto o impeachment, não porque ele goste de Bolsonaro, ele não gosta. As pesquisas mostram que o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande na sociedade brasileira, principalmente entre os mais pobres. Tem uma rejeição muito grande, mas não é por causa disso, é por causa que o impeachment é associado a mais instabilidade, mais insegurança econômica. Não é um capricho, não é brincadeira, né? Então o povo ele quer se livrar do Bolsonaro, mas ele quer se livrar da maneira menos traumática possível para ele mesmo, para a população, sobretudo a população de baixa renda. Ainda mais depois de um ano de pandemia que produziu imensa dor
né, econômica, né, dor física, de perda de familiares, e dor econômica, de perda de emprego. Então, é natural que o povo esteja muito cauteloso, que as pessoas estejam muito cautelosas em relação a mais um processo que vai, evidentemente, provocar muita instabilidade. Então, não é um capricho, né? Possivelmente até o Lula identifique isso, né? A questão da eleição, o povo quer tirar o Bolsonaro pelo processo eleitoral, porque é a maneira mais suave de isso acontecer e é a maneira menos traumática. E também o processo eleitoral, ele já está enraizado na cultura popular. Já são aí quase 2 gerações inteiras criadas sob... 2 ou mais gerações criadas sob o regime democrático, né? Que começa... A primeira eleição é em 1989, então, desde 89, são várias eleições, e o povo já está acostumado com a eleição. Tem eleição a cada 2 anos, então o povo já sabe que tem eleição ano que vem, sabe que o mandato do Bolsonaro já está chegando ao final, né? Então quer tirar pelo voto. Então isso explica uma certa inconsistência dessas manifestações, né? Qual a solução? Não ir para a rua? Sim, não. Tem que ir para a rua. Tem que ir para a rua. Só que, naturalmente, as ruas já estão tomando um caráter eleitoral, né? Então, não vai ter mais como fugir disso, né? Você tem toda uma discussão aí, frente ampla, não vamos colocar a eleição, mas isso aí a gente não pode ir contra o processo político, né? As pessoas, o que leva as pessoas às ruas é objetivo consequente, ou seja, coisas concretas que podem realmente fazer diferença. Então, se o que faz diferença hoje é a perspectiva eleitoral em 2022, não tem jeito, né? As pessoas vão para as ruas para já, né, alimentar uma campanha para o seu candidato. Inclusive, isso vai explicar também as vaias ao Ciro Gomes, né? A explicação para as vaias do Ciro Gomes são várias, né? Ele tem atacado o PT e o Lula há 3 anos de forma muito intensa. E eu considero um erro, já escrevi vários artigos sobre isso, porque é normal e até importante criticar o PT, criticar todos os erros cometidos pelo PT em seus governos. Só que o Ciro ultrapassou o sinal aí há muito tempo. Não vem fazendo críticas, vem fazendo ataques, inclusive de baixo nível, como aconteceu na véspera da manifestação do 2 de outubro, que ele, de maneira muito infeliz, né, infeliz em si, porque foi uma fake news, mas infeliz também no timing, né, na hora que fez, por causa que foi na véspera da manifestação, em que ele ia partilhar um palanque com o Fernando Haddad, diante de um público majoritariamente petista, eleitor do Lula, e ele tuitou que tentou associar o Lula à Prevent Senior, aquela operadora de saúde envolvida com o bolsonarismo, que foi uma besteira. Isso aí nem pega, nem cola, entendeu? Não cola. O Lula alugou um jatinho, e quando se faz isso, nem se sabe de quem é o proprietário. Então não tem sentido, não cola, não ganha, isso não faz ganhar voto nem da direita nem da esquerda. É uma coisa boba, né? Ainda mais em um tempo de rede social, em que as informações elas são desmentidas muito rapidamente. Então foi um erro total, e ao mesmo tempo aquilo se somou, né, a uma série de ataques também muito exagerados, até caricaturais. Dizer que o Lula é o maior corruptor da história do Brasil, que é ridículo, né? Você tem aí uma crítica que se faz ao lulismo, né, que o Lula não é sagrado, não pode criticar o Lula, não pode criticar o PT? Pode, deve-se criticar o Lula. Só que o Lula ele é um herói político do Brasil hoje, né? Não é sagrado. Teve até um
um cientista político aí que criticou o Ciro, falou, o Ciro criticou o sagrado. Isso é besteira, o Lula não é sagrado, o Lula comete erros, cometeu erros, vai voltar a cometer. Só que ele é um herói político, o herói político comete erros. Né? Ele é um herói, tem uma história política no Brasil, né? É muito admirado, é muito amado pelo povo brasileiro. E não é admirado apenas pelos mais simples, não. O Lula é admirado pelos intelectuais, pelos artistas. Isso aí é um fato político. Né? Você não pode ser negacionista na política também. Isso que eu acho que muitas vezes o movimento em torno do Ciro está sendo negacionista, está fingindo que não está vendo os problemas. Né? E aí depois não entende por que é vaiado. Né? E não é bom ser vaiado. Também não adianta você romantizar aquilo. Não, é uma honra ser vaiado pelos petistas. Primeiramente, aquilo era uma manifestação fora Bolsonaro com a presença maciça da esquerda. Né? Se a maioria esmagadora eram eleitores do Lula, como eram, isso não é um problema. Não é um problema. Cadê os eleitores do Ciro? Por que eles não foram também em massa na manifestação? Né? Então, o problema, a gente não pode desviar o foco. Você tem aí, o Ciro, ele deveria focar em Projeto Nacional de Desenvolvimento. Quando ele desloca a sua campanha para fazer uma crítica obsessiva ao Lula, ele acaba virando alvo, ele acaba desestabilizando a sua própria campanha. Né? E ele acaba também direcionando a sua militância nesse caminho. Né? E vira um trem desgovernado. Né? E qualquer um que se aproxime do Lula, que faça um elogio a Lula, sabe, que faça uma comunicação favorável ao Lula, o que é normal também, o movimento cirista ataca. Aí o Flávio Dino, de uma hora para outra, vira um pária, um desonesto, o Marcelo Freixo, que o Ciro elogiava o Marcelo Freixo, dizendo que era a maior liderança política que estava surgindo no Brasil. No momento que Marcelo Freixo sinaliza o apoio a Lula, já vira um pária. Né? Aí o próprio movimento cirista se isola. Né? Quando eu, Miguel do Rosário, comecei a fazer a crítica ao Ciro nesse sentido, também os ciristas vêm fazer campanha contra o cafezinho. Né? Aquele Gustavo Castanhon, que é aí o cabo eleitoral do Ciro, me xinga no Twitter, fala que o cafezinho se vendeu ao PT. Para que isso, cara? Acaba se queimando, acaba se isolando. Né? Quer dizer, então, quando o cafezinho dá notícias favoráveis ao Ciro, aí não, aí é independente, aí é o melhor blog do mundo. Quando faz crítica ao Ciro, se vendeu ao PT. Isso não é política. A gente não pode levar o debate político para esse lado. Né? A gente tem que fazer o debate político de alto nível. Sem contar que nem tudo é eleição presidencial em 2022, nem tudo. A política é muito maior que isso. Você tem um pós-eleição, né? Tem as relações políticas, as relações de amizade, você tem a análise política, análise cultural do país. Nem tudo é eleição, você tem as eleições regionais para governador, para prefeito, para deputado. Né? Então, eu acho que o Ciro errou ao também levar isso para tudo ou nada. Né? Ou eu vou para o segundo turno, eu ganho a eleição, também acaba-se o Brasil, acaba-se... Ele mesmo dá a entender isso. Ele deu entrevista há uns meses atrás falando, não, vou para Paris de novo. Entendeu? Aí, quem vai apoiar o Ciro nessas circunstâncias? Né? Se ele já fala que se ele não for para o segundo turno, ele vai para Paris de novo. Ele falou isso numa entrevista para o Globo. Para que isso? Nem tudo é eleição presidencial. Né? Você tem aí a política hoje, você tem a política amanhã. O PDT tem vários acordos com o PT em várias regiões do país. Aqui em Niterói, a prefeitura, que é do PDT, uma ótima gestão, tem apoio, é apoiada pelo PT. Né? O Rodrigo Neves, que é pré-candidato ao governo do Estado do Rio de Janeiro, o grupo político dele tem apoio do PT. Tem gente do PT, ele vai apoiar candidaturas para deputado estadual do PT. Então, não tem sentido essa guerra que setores do cirismo, liderado pelo próprio Ciro, faz ao PT, tentando criar aí um fantasma, satanizando o partido. Né?
Melhor você focar em projeto nacional de desenvolvimento, né? Oferecer soluções práticas. O que a gente vai fazer com a energia? Você tem aí energia solar, energia eólica. É preciso apresentar um projeto concreto, né? Inclusive, isso está faltando na campanha do Lula. Está faltando. Então, você tem um espaço aberto para isso. E se não for para o segundo turno, o mundo não acaba. É besteira você pintar um quadro assim apocalíptico. Então, se eu não for para o segundo turno, acabou tudo. Se for Lula e Bolsonaro, acabou tudo. Besteira você criar um quadro apocalíptico desse. Ainda mais nessas circunstâncias, que é o mais provável vai ser o segundo turno entre o Lula e o Bolsonaro, né? Pinta, oferece já alternativas. Se for isso, beleza, a gente vai se reorganizar. É preciso pensar o partido, o PDT. E pensar o campo progressista como um todo. Então, eu acho que é preciso muito bom senso, muito juízo por parte de todos os atores políticos, né? Eu já apoiei o Ciro contra ataques que eu achei injusto, né? Mas aí o Ciro não deixa ninguém mais defender ele, né? É impossível defender o Ciro nessas circunstâncias, porque se ele parte para o ataque de baixo nível contra o PT, como é que alguém vai defender o Ciro, né? Então, eu acredito que a gente tem que baixar a bola. O Ciro pediu uma trégua ontem, por exemplo, ou anteontem, e aí ontem já estava fazendo uma postagem falando no PT, uma postagem inclusive estranha, né, mal escrita, tentando associar o PT ao Paulo Guedes, né? Porque aí você tem um problema. Você pode fazer uma crítica, e é necessário fazer uma crítica às concessões que o PT fez ao neoliberalismo, mas é nonsense você também querer transformar o PT num partido neoliberal. Não é um partido de esquerda que fez concessões neoliberais, né? Porque também você tem um partido com as suas contradições e que, para governar, precisou fazer concessões, né? Algumas foram equivocadas, outras foram mal feitas, outras foram necessárias, né? Qualquer partido de esquerda num país altamente conservador, né, num sistema altamente conservador, um capitalismo selvagem, você precisa lidar com a correlação de forças. Eu acho meio ridículo também o Ciro jogar aí a militância dele, a crítica dele, para a ultra-esquerda, né? Como se ele não soubesse que há necessidade de fazer composição com forças de centro, com forças conservadoras, porque são forças da sociedade, né? Quem se eleger presidente não vai fazer uma ditadura do proletariado, né? Vai ter que governar com o Congresso, vai ter que governar com os empresários que estão aí, com o agronegócio, com esse sistema financeiro, né? E vai ter que ser muito responsável, porque qualquer ruptura política acaba desabando nas costas do povo. É o povo que paga por radicalismo. É muito fácil você ser radical em campanha eleitoral. Não, você tem que acabar com o neoliberalismo, mas quando você está sentado na cadeira de presidente da República, né, você tem que ser muito cauteloso, muito prudente, para você não provocar distúrbios, não provocar instabilidade que acabem prejudicando a vida lá do trabalhador na ponta, né? Então, você tem que fazer política, né? Isso que o Lula tentou fazer, cometeu erros. A Dilma também tentou fazer, cometeu erros, né? Eu tenho muitas críticas ao Lula e à Dilma, mas são críticas políticas. Você não pode transformar isso em ataque moral, em ódio, né? Todo mundo erra, governos erram, partidos erram, mas você tem que ter, dentro do campo progressista, um espírito de solidariedade, né? E a própria crítica política tem que ser feita dentro de um espírito de solidariedade, um espírito de compreensão política, né? E, sobretudo, você tem que apontar caminhos. Mais do que você apontar o dedo na cara dos outros, você tem que apontar caminhos, né? Então, as vaias ao Ciro foram graves,
foram a materialização, né? Ficou à vista de todo mundo um problema que a gente já tinha identificado nas redes sociais há muito tempo, né? E a própria muita gente criticando o Ciro, não vai por esse caminho, porque esse caminho aí vai acabar, não vai dar certo, você vai perder a sua própria base na esquerda, né? E não vai ganhar a base da direita, você vai ficar isolado. Foi isso que aconteceu, né? Alguém poderia falar, não, mas se o Ciro nunca tivesse criticado o Lula, mesmo assim ele teria perdido os votos da esquerda. Não tanto, né? Saiu a pesquisa da USP, né, entre os manifestantes do dia 2 de outubro, e está bem claro ali, a pesquisa ela pergunta às pessoas em quem elas votaram nas eleições de 2018, no primeiro turno. 17% votaram em Ciro. E agora só 6% dos mesmos entrevistados da pesquisa, só 6% votariam em Ciro se as eleições fossem hoje, né? Então você vê uma desidratação profunda. Alguém poderia falar, não, mas ali só tinha eleitor do Lula ou do PT. Ué, mas justamente esse é o problema. Cadê os eleitores do Ciro? Eles foram chamados também, a convocação para os atos do dia 2 de outubro foram generalizadas. O PDT chamou, o Ciro chamou, todo mundo chamou, né? E a gente não pode menosprezar os manifestantes de 2 de outubro, são a vanguarda da esquerda, né? As pessoas que vão para as ruas, são as pessoas que se mobilizam. A gente não pode, inclusive, confundir aqueles infelizes lá que se envolveram na tentativa de agressão à comitiva do Ciro. Aquilo foi uma infelicidade muito grande, é preciso repudiar qualquer tipo de violência, mas não se pode confundir aqui uma minoria da minoria da minoria com a manifestação como um todo, que é toda pacífica, as pessoas vaiam e tudo, mas a agressão física não é do feitio do campo progressista, democrático, não é, né? E isso não pode também, agora, em nome de uma vitimização do Ciro, a gente pode lançar lama sobre toda a esquerda. Seria outro erro também do Ciro fazer isso. Ele não, tanto que ele, no último vídeo, ele tenta apaziguar os ânimos da própria militância, né? Que tem que baixar a bola, cara. Tem que baixar a bola. O foco é Bolsonaro. Essa coisa de você ficar atacando todo mundo, né? Qualquer um, ninguém pode sinalizar qualquer coisa favorável ao Lula que pronto, vira o diabo. Isso, pro cirista, isso é um absurdo, né? Isso é absurdo, entendeu? Se a pessoa tem crítica ao Ciro, e se a pessoa resolver não votar mais no Ciro, cara, o cirista tem que encarar na boa. Ninguém é obrigado a votar em ninguém, não. A gente está numa democracia, cada um vota em quem quiser. E se ninguém... É absurdo você considerar que a pessoa traiu alguma coisa. O Flávio Dino se vendeu ao PT, o Freixo acabou, o pessoal se destruiu. Besteira, cara. Besteira. O pessoal tomou uma decisão política muito bem pensada de não ter candidato para apoiar o Lula. Tem que ser respeitado. É um absurdo o cirismo resolver atacar toda a esquerda, né? E isso aí sinalizado pelo próprio Ciro, porque ele começa a identificar esse isolamento e começa a atacar. E ele entra numa de atacar o Lula, como se o Lula fosse uma mente diabólica, que é ele que está pegando o Dino e fazendo isso, pegando o Freixo. Não, o Dino pensa com a sua própria cabeça. Marcelo Freixo pensa com a sua própria cabeça, né? Quando eles tomam decisões de apoiar o Lula, é porque eles identificam que o movimento é esse, a polarização está cristalizada. No Maranhão, o senador pelo PDT, o Everton Rocha, ele já sinalizou apoio ao Lula, né, de certa forma, né, por causa que ele fez uma festa tão grande para o Lula, quando o Lula foi lá, né, que ele já deixou muito claro que ele vai abrir, no mínimo, um palanque duplo, né, que vai também dar apoio ao Lula. E vai demonizar o Everton Rocha? Né? O Everton Rocha pode, o Flávio Dino não pode, Marcelo Freixo não pode, né? E no caso do cafezinho,
Eu não quero perseguir ninguém. Eu respeito todos os movimentos políticos, o movimento cirista, o movimento lulista. Tento ser equilibrado no blog, mas eu tenho minha opinião, faço minhas críticas, né? E militância, é importante que a militância seja crítica. Só que mais importante que a militância crítica é também mais importante ainda é que o candidato, né, e que o partido ouça as críticas, porque militância crítica que não é ouvida também não adianta nada, né? Não adianta nada você ficar repetindo, a militância não passa pano, né? Ela é crítica. Mas o que adianta ser crítica se ninguém ouve, né? E o Ciro, me desculpe, ele não tem ouvido crítica nenhuma, né? A militância critica, eu vejo a militância cirista criticando algumas vezes algumas coisas do Ciro que ele considera errado, essa coisa da obsessão pelo PT, né? É errado, a militância tem criticado isso há um tempo, o Ciro nunca ouviu isso, nem dá bola, entendeu? E o que aconteceu é que ele acabou direcionando a militância para esse espírito agressivo demais, né? Parece que... Por isso que eu falei numa postagem há um tempo atrás que o Gustavo Castanhon tinha se tornado o liderança da militância. Não quer dizer que é o líder maior, supremo da militância cirista, mas é um dos líderes desse setor aí mais agressivo, né? E ele é um que, como eu já falei aqui, agride o cafezinho com baixaria. Eu nunca agredi o Gustavo Castanhon. Eu nunca pensei em chamá-lo de vendido, né? Xingá-lo na rede social. Uma vez eu fiz uma postagem porque ele defendeu o voto impresso de uma maneira que eu achei absurda. Ele ficou desprestigiando as urnas eletrônicas, dizendo que as urnas eletrônicas brasileiras eram as piores do mundo, que o sistema eleitoral brasileiro era mais inseguro do mundo. Aí eu não aguentei, eu fiz uma postagem maior. Isso aqui é absurdo. E essa é uma militância cirista, então é muito importante que o movimento isole essa militância aqui, por causa que todo mundo sabe que essa narrativa é bolsonarista. A gente tem que assegurar um processo eleitoral confiável, que tenha confiança das pessoas, e vai ser o processo eleitoral pela urna eletrônica. Então, essa história de voto impresso, a gente tem que arquivar, isso é uma abominação, sobretudo da maneira como o Bolsonaro está conduzindo esse debate, né? E o senhor Gustavo Castanhon não, ficou fazendo coro com o bolsonarista, dizendo que a urna brasileira era muito ruim mesmo, o sistema eleitoral brasileiro era o pior do mundo, e aí eu só fiz uma postagem criticando essa postura, né? Mas eu nunca ataquei o Gustavo Castanhon, como ele me ataca agora pela rede social, né? E os ciristas fizeram campanha contra o cafezinho e já estão fazendo há meses, campanha de cancelamento, cancelando e descurtindo, e beleza, faz parte do jogo, né? Mas agora também não vem querer pautar o cafezinho, né? O cafezinho não se vendeu ao PT, não se vendeu para ninguém. Eu continuo com a minha posição independente. Se o Lula fizer besteira, eu vou fazer crítica. Se o PT fizer besteira, eu vou fazer crítica, né? E se eu fizer besteira, eu faço minha autocrítica, eu tento... Agora, você tem aí a minha análise... A minha análise é o que está acontecendo aí, né? Você tem uma eleição polarizada, entendeu? Não vejo caminho para o Ciro Gomes mais, não vejo, né? Porque eu sou mal, porque eu me vendi ao PT, não vejo, pô. Não vejo caminho para o Ciro Gomes, né? Não vejo como. Mesmo se ele crescesse agora, mesmo se ele crescesse, chegasse a 15%, mas e daí? Entendeu? Inclusive, ele não ganha o segundo turno. Mesmo se o Ciro Gomes chegar ao segundo turno com o Lula, não ganha o segundo turno com o Lula. Entendeu? Não ganha, porque o Lula tem um voto popular, né? Muito voto de baixa renda, e vai ser uma eleição, essa eleição vai ser uma eleição que vai ser a vingança do pobre, né? Ele vai votar em massa no Lula por causa que ele quer a política pública voltada para a população vulnerável, política de geração de emprego, política de melhorar a saúde, de melhorar a educação, né? E todo mundo é preciso colocar o interesse partidário e pessoal em segundo plano. O importante é o povo, é importante atender às demandas populares, né? E é importante derrotar o Bolsonaro, né?
Quando sai pesquisa eleitoral, eu não fico feliz por causa que o Ciro está caindo, não. Eu fico feliz porque o Bolsonaro está caindo. Eu vejo o cirista aí, um cafezinho tem orgasmo porque o Ciro está caindo. Não tem orgasmo nenhum, não, com o Ciro caindo. Eu noticio, né? Eu noticio se o Ciro cair. Se o Ciro subir, eu noticio também. Se o Ciro crescer nas pesquisas, eu vou colocar no cafezinho, não vou esconder nada disso, não, né? Agora, eu não vou ficar triste porque o Bolsonaro está caindo, né? Nem porque o Lula está subindo, né? Eu fico muito feliz que existe a possibilidade do Lula ganhar em primeiro turno, né? Muito feliz, por causa que isso é muito bom. A gente tem que virar essa página, né? É claro que seria interessante também a gente ter alternância de poder, tivesse mais lideranças diferentes, né? Mas não temos, a gente não pode criar uma realidade paralela, né? A gente tem um Lula aí, né, que tem uma história incrível, né? Saiu da prisão, venceu a mídia, venceu a mídia corrompida, venceu o judiciário corrompido, né? Conseguiu superar muita coisa. A história do Lula é incrível, entendeu? Você não pode negar isso. Ele se tornou, a prisão dele, na realidade, que achavam que iam destruí-lo, transformou-lo num herói político internacional, né? Aumentou. Isso faz parte, inclusive, da literatura do lawfare, né? Quando você é perseguido, se você perder, você já era, mas se você é perseguido, mas você supera, né, a perseguição, você sai maior. Foi o que aconteceu com o Lula. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí e até a próxima.